Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Upcast, uma série de videocasts da UPL em parceria com o Canal Rural. E hoje nós vamos falar sobre mudanças climáticas e seus impactos sobre o agronegócio. A gente sabe que as mudanças climáticas podem afetar a produção de alimentos e também a sustentabilidade do setor. E para conversar comigo sobre esse assunto, quem está aqui é a Cíntia Caetano, ela que é vice-presidente corporativa da Future Carbon. Cíntia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quem também está conosco hoje é o Rogério Melo, gerente de programas de agricultura sustentável da UPL. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite e falar com a gente hoje, Rogério. É uma satisfação, Marusa. Vamos começar então situando quem está em casa, falar de uma maneira geral, né, de que forma que as mudanças climáticas têm afetado o mundo, Rogério. As mudanças climáticas têm afetado o mundo de diversas formas. Em regiões frias e temperadas, o evento mais perceptível é o derretimento das calotas polares. Isso ocasiona uma mudança no regime hídrico dessas regiões, mudanças em relação a rotas marítimas, riscos marítimos e até preço de frete marítimos. Em regiões mais quentes, essas mudanças climáticas também podem alterar o regime de chuva, o que é muito importante para a gente aqui do agro no Brasil. A questão do aquecimento global, né, Cíntia, como é que você vê, como é que afeta o mundo tudo isso? Excelente pergunta. É justamente isso. O aquecimento ele é global, mas ele não vai impactar todo mundo da mesma forma. Porque nos polos, como o Rogério colocou, a gente vai ter aumentos de temperaturas maiores do que no Equador, por exemplo, na região do Equador. Então, você vai ter impactos diferentes, não só do ponto de vista do aquecimento propriamente dito, mas também dos seus efeitos. E aí a gente tem uma miríade de dimensões que podem ser impactadas, como, por exemplo, a dimensão de conflitos. Pensa numa área que agora, antes era uma área agricultável e agora passou a ser uma área desertificada. Essas pessoas elas vão ter que se mudar. Então, elas vão sair de uma área, vão ter que migrar para uma cidade, isso vai gerar conflitos, aumento na questão de segurança pública. E isso já está acontecendo em Ásia, na Europa. Muitas vezes as pessoas saem da África e migram para a Europa, para outros países. E isso gera o quê? Conflitos locais e conflitos políticos também. Então, você sai dessa área de segurança, passa por uma dimensão política, passa por novas legislações. Então, aquilo que começa na natureza com um aumento crônico da temperatura vai reverberando para vários impactos. E é claro que todas as cadeias de negócios serão impactadas. Acaba interferindo em todos os setores, né? Como que a gente pode destacar isso no agro, o Rogério? Hoje em dia, na moderna agricultura brasileira, já há um esforço muito grande para tornar cada vez mais os processos produtivos resilientes. Então, ao desenvolvimento de variedades mais resilientes a períodos de escassez hídrica, ao desenvolvimento de produtos químicos que funcionem em condições mais adversas, e há também a integração de produtos químicos e biológicos estabelecendo mais resistência a esses cultivos. Enfim, o ecossistema do agronegócio brasileiro tem realizado esforços bastante significativos para tornar a produção brasileira cada vez mais adaptada a esse novo cenário. Daqui a pouco eu quero que você detalhe justamente isso, porque, Cíntia, como se defender das mudanças do clima? Que o Rogério já colocou como se defender no agro, né? E de maneira geral, o que a gente pode falar? É importante a gente dar um passo para trás e entender por que essa mudança chega a acontecer. Perfeito. Né? O que causa a mudança climática é o aumento da concentração de gases causadores do efeito estufa na atmosfera. O efeito estufa é uma coisa ótima, a gente não conseguiria sobreviver se não existisse ele. Só que quando a gente mexe com o balanço disso, jogando muito carbono na atmosfera, a gente pode vir a ter consequências negativas, que é o caso do aquecimento global. Então, como é que a gente consegue lidar com isso? Bom, tem muitas coisas, né, para a gente pensar, mas eu acho que dá para resumir em duas grandes frentes de atuação.
A primeira é a mitigação, ou seja, a redução, é resolver esse problema. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Reduzindo a quantidade de gases do efeito estufa que a gente joga para a atmosfera. A gente, por exemplo, queimar menos combustível fóssil, a gente, por outro lado, também pode reduzir, tirando, né, o carbono da atmosfera e sequestrando ele para algum sumidouro, como, por exemplo, uma nova floresta, pode ser, por exemplo, a criação de um sistema agroflorestal, uma agricultura regenerativa que capture o carbono da atmosfera e coloque no solo. Então, você tem essas que são ferramentas de mitigação, ou seja, ela vai de encontro ali ao problema. Por outro lado, no mundo que já está mais aquecido, e a gente está brigando aí num acordo mundial para conseguir manter esse aumento em até 2 graus, e de preferência 1,5 graus, a gente já sabe que esse tanto a gente já perdeu. E lembrando, como existe uma diferença entre os polos e o Equador, essa é uma temperatura média, significa que lá na Antártida, na Antártica, essas temperaturas já vão estar muito mais do que isso. Então, como é que a gente se adapta a essa nova realidade? A isso a gente chama a frente de adaptação. É criar resiliência, é enxergar as oportunidades. E eu acho que esses exemplos que o Rogério trouxe conversam muito com isso. Então, tem a mitigação e a adaptação, que são as duas coisas diferentes, né? Sim, e também há várias frentes da agricultura brasileira que atuam na mitigação desses efeitos. Um exemplo são os programas de agricultura sustentável que visam a diminuição do nível de emissões da produção brasileira. Um exemplo concreto disso é o programa de carbono da UPL. Nós temos monitorados a aproximadamente 17 mil hectares de áreas de produção de grãos, onde nós avaliamos práticas que diminuam o nível de emissão da produção de grãos. Como é que você tem visto a adesão dos produtores por essas práticas mais sustentáveis, Rogério? O produtor brasileiro tem um grande apetite ao desenvolvimento de práticas sustentáveis. Então, no nosso exemplo em específico, nós temos aí 3 dezenas de produtores altamente comprometidos com a descarbonização de sua produção. Mas há outros exemplos maiores. Há no Brasil uma coalizão liderada pela Embrapa Soja, denominada Programa Soja Baixo Carbono, da qual a UPL é uma das empresas apoiadoras. Esse programa desenvolve métricas para a descarbonização da cadeia da soja em todas as 5 macro-regiões sojícolas do país. Então, esse é um exemplo de inovação setorial em busca de uma agricultura mais sustentável e menos intensiva em emissões. É importante a gente falar também que esse programa da Embrapa Soja de baixo carbono conta com outras empresas também, né? Além da UPL, acho que, se não me engano, são 7, Rogério? Exatamente. E é interessante ver essa junção, né, com um propósito socioambiental também das empresas, né? Isso demonstra até o estágio de maturidade da discussão da sustentabilidade no agronegócio brasileiro. São 7 empresas, muitas delas concorrentes entre si, que se uniram sob a liderança técnica da Embrapa em busca de um bem maior, que é a mitigação das mudanças climáticas através da descarbonização de uma das nossas maiores cadeias produtivas, que é a cadeia da soja. E faz todo sentido, porque eu costumo dizer que não existe uma solução individual para um problema coletivo. Então, quando a gente olha para o mundo dos negócios, às vezes é difícil para a gente entrar na nossa lógica de falar, não, mas tem concorrência e tudo mais. Mas todo mundo vai precisar remar para o mesmo lado no caso desse problema. Isso, entretanto, não quer dizer que você não possa aproveitar as suas vantagens competitivas de chegar primeiro na solução. Então, quem investir primeiro, seja em adaptação, seja em mitigação, vai colher frutos primeiro e provavelmente vai ter uma vantagem econômica, de mercado, enfim. Então, não é à toa que a gente está vendo tantas empresas correndo atrás de compromissos net zero, que é o zero líquido.
de alternativas de mitigação. A gente trabalha muito com vários setores, principalmente em energia, em agro, em florestas, para tentar destravar essas oportunidades, como, por exemplo, em projetos de carbono. Nós estamos tendo fenômenos climáticos absurdos nesse ano também, né, Cíntia? A gente aqui em São Paulo ficou sem luz até recentemente, né, no comecinho de novembro. Tudo isso é por conta de mudanças climáticas, né? Com certeza. Quando a gente olha para as mudanças climáticas, a gente vai ver tanto eventos que impactam cadeias do ponto de vista agudo, como foi o caso dessa tempestade em 3 de novembro, que hoje a gente já está no dia 8 de novembro, e ainda tem bairros de São Paulo, capital, lugar onde você tem uma infraestrutura, que estão sem energia elétrica, e para o interior de São Paulo a gente deve continuar enfrentando esse problema durante muito tempo ainda, até que a gente consiga reestabelecer. A gente viu eventos climáticos extremos também de forma aguda, com secas muito grandes na região norte, hoje, ali na região do Rio Negro, ao mesmo tempo em que a gente teve enchentes horríveis no sul do Brasil. Então, a mudança climática não quer dizer só que vai ficar mais quente, quer dizer que, às vezes, você pode ter alterações de regimes e de estações inteiras. O verão desse ano foi no inverno, e ontem mesmo, que deveria ser quente, estava todo mundo de casaquinho. Então, a gente vê isso acontecendo com mais frequência. Nós vimos diversos ciclones esse ano, né? Coisa que não era tão comum nos anos anteriores. Tem a ver com o fenômeno El Niño também, né? Sim, tanto o El Niño quanto a Laninha, eles vão ter impactos, mas eles serão esses impactos potencializados por conta das mudanças climáticas, do aumento da acidificação dos oceanos, da mudança da temperatura dos oceanos, gera mudança nos regimes de furacões. E até furacões onde antes não existia. A gente chegou a ventos de mais de 100 km por hora em Santos, nesse evento que teve nessa última semana, coisa que não tinha sido registrada antes. Então, isso é um exemplo de agudo, mas a gente também tem exemplos de crônico, que é o caso, por exemplo, da desertificação, da degradação do solo, que, por conta de uma mudança do regime de chuvas, vai ser impactado indiretamente, e assim por diante. Então, a gente precisa estar muito atento a como se adaptar a isso. E é importante fazer essa movimentação para garantir o futuro, né? Porque vai ficar cada vez mais caro remediar uma situação que a gente não conseguiu evitar. As ações têm que ser feitas agora, né, Rogério? Com certeza. Na agricultura brasileira, há uma série de medidas que visam diminuir esses impactos da mudança climática. Elas vão desde a adaptação do manejo agrícola, a uma melhor análise de risco do momento de cultivo, a escolha de variedades e cultivos mais resistentes à especificidade dos desafios de uma determinada região, e até mesmo na integração de novas soluções, sejam elas químicas ou biológicas, para que o produtor tenha mais alternativas de manejo diante do que a gente chama de estresse abiótico, que são os estresses causados pelas condições climáticas ao cultivo. Gostaria de compartilhar aqui com vocês a mensagem do Solano, do Rio Grande do Sul, que mandou o seguinte: mesmo quando temos o El Niño ou Laninha, é difícil prever 100% como o clima vai se comportar. Estamos vendo muita variação de temperatura também? O Solano fala de uma região que tem, na série histórica, tido problemas climáticos muito sérios, que é o Rio Grande do Sul. Estiagem nos últimos 2 anos, né? Há fortes registros de estiagem na série histórica recente do Rio Grande do Sul, ao ponto do Estado hoje ter uma política específica de risco climático. E isso encarece a produção, isso estabelece risco à produção e também onera muito o seguro agrícola do Rio Grande do Sul. Inclusive, há regiões do Rio Grande do Sul que hoje o produtor rural tem muita dificuldade para acessar um seguro agrícola de forma economicamente viável. Bom, Rogério, até na questão da sustentabilidade, o clima acaba interferindo na hora de tomar decisões, Fábio de São Paulo? Sim, o clima é importantíssimo para a agricultura. Ele vai determinar o momento da semeadura,
a rotação de culturas, é muito comum por uma estiagem causar o atraso da primeira safra e inviabilizar em algumas regiões do Brasil uma segunda safra. Então, o clima ele influencia muito sobre a dinâmica das culturas. Inclusive, que é o que está acontecendo nesta safra de soja, né? O plantio está atrasado em todos os estados brasileiros justamente por conta do clima, né? Exatamente, exatamente. Esse é um exemplo muito dramático do quanto o regime climático pode influenciar no desempenho econômico do agro. E aí vai acabar afetando a segunda safra ali na frente, né, Sim. Rogério? E a cadeia de alimentos como um todo. E a cadeia de alimentos como todos. Aí já vai uma pergunta, ó, Cíntia, a produção mundial de alimentos já está sendo afetada por conta do clima? Como que você encara essa situação a curto e médio prazo? Eu não tenho uma notícia boa, tá? Então está afetando, sim. Sim, já está afetando. E tem, inclusive, algumas culturas, principalmente as que dependem de processos mais sofisticados, como, por exemplo, a fermentação, que podem ser muito impactadas. Então, assim, o seu chocolate, o seu vinho, a sua cerveja, eles podem mudar e perder muita qualidade e ficar muito mais caro. Isso, assim, olhando no horizonte de longo prazo. Agora, no curto prazo, no curtíssimo prazo, você já vai ver o preço mudar na prateleira. Então, você vai ver a diferença de preço e a diferença da qualidade dos produtos na feira. Esse final de semana eu fui, nossa, coisas que estavam com uma carinha muito ruim, com um preço muito alto, justamente por conta desse regime de chuva que não está o que ele deveria ser para essa época do ano. E isso em nível local. E aqui a gente não está numa região, eu estou falando do sudeste do Brasil, eu não estou numa região que está sendo tão impactada quanto, por exemplo, o sul ou o norte, que estão enfrentando nesse momento eventos climáticos mais extremos. Então, assim, o impacto ele é imediato e ele será ainda mais forte conforme o passar do tempo. Então, a tendência não é melhorar, infelizmente, a menos que a gente comece a investir massivamente em adaptação e em recursos para adaptação, como, por exemplo, com sementes que não precisem de tanta água e tecnologias que consigam ajudar a gente a, mitigar através da descarbonização e, 2, se adaptar a essa nova realidade que vai ter eventos diferentes. A gente não pode depender mais tanto de condições climáticas. Então, a gente precisa aumentar o espaço aqui, né? Ter mais espaço para que a produção, principalmente dessa cadeia de alimentos, que garante a nossa segurança alimentar, não seja tão vulnerável. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, né? O que a gente pode fazer para que não chegue, para que não piore essa situação. Exato. Aí o Rogério tem melhores notícias do que eu. Já tem muita coisa acontecendo. Realmente a inflação sobre os preços dos alimentos é um problema global. Nos países mais desenvolvidos, ela acaba ocasionando, né, um aumento dos preços, a elevação da taxa de juros, comprometendo o desenvolvimento macroeconômico. Mas sobre os países mais pobres, ela gera insegurança alimentar. E isso pode estabelecer, né, o acirramento de conflitos e a degradação do tecido social. Mas, trazendo para o exemplo da agricultura brasileira, o que o agricultor brasileiro tem feito é estabelecer manejos cada vez mais eficientes, investir na digitalização da agricultura para que ele tenha mais eficiência na aplicação dos seus recursos. A irrigação no Brasil tem evoluído de maneira significativa nos últimos 5 anos. Então, há um leque de oportunidades e de investimentos que são realizados para que se possa mitigar a questão climática na agricultura brasileira. E as vantagens, Cíntia, de maneira geral, nos negócios? É de quem chegar primeiro, né? Eu acho que é aí que a gente começa a olhar para as vantagens competitivas. Então, assim, ter a coragem e o momento ali de você conseguir enxergar, enquanto um empreendedor, uma oportunidade de investir num modelo de negócio que seja mais resiliente, vai fazer toda a diferença. Então, vou dar um exemplo hipotético de uma
uma determinada indústria que dependa de palma, óleo de palma, que é algo que é muito recorrente, vai precisar ser muito utilizado tanto na indústria de alimentos, como de cosméticos, farmacêuticos e etc. E que está comprando, por exemplo, da Indonésia e da Malásia, que são um dos principais fornecedores. Esses países são ilhas, são insulares, né? Eles vão estar também sujeitos ainda mais vulneráveis a, por exemplo, um tsunami, uma monção, e essas produções podem ser afetadas. Uma empresa que está comprando 100% do produto lá pode passar a comprar, por exemplo, do Brasil. A gente tem produção de dendê aqui, com biopalma, no Pará, inclusive. Então, pode ser uma oportunidade começar a concorrer tendo uma produção mais resiliente. Então, você pode aproveitar esses modelos, né? A gente tem uma produção que requer menos energia, muitas vezes, porque ou menos energia fóssil, e, portanto, mais descarbonizada do que outros países. Então, o Brasil, em geral, tem vantagens em relação a outros países, e os negócios brasileiros também podem se aproveitar disso e das tecnologias e da inovação que a gente tem, como nos projetos da Embrapa, para avançar esses negócios em relação a outras concorrentes de outros lugares. Então, o Brasil como um todo, porque a gente é muito grande, porque a gente tem várias biomas, vários microclimas, ele tem algumas vantagens que a gente pode aproveitar. Como eu disse, todo mundo vai ser impactado, mas não de forma igual. E aí a gente tem vantagens. Tentando contribuir com um exemplo da agricultura brasileira, a gente poderia mencionar a introdução do cultivo do trigo no Cerrado brasileiro. O trigo é uma cultura que tem uma grande tolerância à amplitude térmica e, num esforço de desenvolvimento liderado pela Embrapa, ele tem sido introduzido com muito sucesso no Cerrado brasileiro. E o Brasil tem passado de grande importador dessa commodity para um grande produtor. Então, o cenário climático, ele além de nos trazer risco, ele também traz algumas oportunidades. Agora, para aproveitar essas oportunidades, nós precisamos de tecnologia, investimento e boa ciência. Tem tecnologia e inovação aí para poder produzir trigo no Cerrado. Que bom, né, gente? Passando de importador para grande produtor, né, de trigo. Eu tenho, Rogério, uma pergunta para você do Miguel, de Mato Grosso do Sul. Como que a UPL tem tratado e ajudado os produtores em relação a soluções para enfrentar o clima adverso? Você já comentou, né, sobre alguns projetos. A gente pode enfatizar isso aqui agora. Com certeza. A UPL tem um programa próprio de carbono, que é uma medida de mitigação climática. Ela participa e apoia o programa Soja Baixo Carbono da Embrapa. Nós também somos a empresa que busca reimaginar a sustentabilidade no agro e promovemos há mais de uma década a integração racional entre produtos químicos convencionais e biológicos, estabelecendo uma oportunidade de técnicas para tornar esses cultivos mais resilientes. Enfim, há um grande esforço da UPL para fornecer soluções químicas, biológicas e até digitais, ferramentas digitais relacionadas à aplicação para apoiar o produtor nesse cenário desafiador. Agora, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu queria falar sobre as considerações finais de vocês, né? As ações que nós temos hoje podem refletir lá na frente. O atraso que a gente fizer agora em se mexer e colocar práticas mais sustentáveis, investir em resiliência, em adaptação, em mitigação, vai impactar muito mais esse carinha que está aqui do que a gente que vai ficar mais alguns anos ainda, mas a gente que vai ficar alguns anos nesse planeta ainda vai precisar lidar com essa questão. Então, o resultado do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, né, onde muitos cientistas continuam avançando no tema, ele manda um sinal muito claro. A gente precisa agir agora, a janela é pequena, mas ela existe. Então, é uma mensagem de esperança, dá para a gente fazer. E também outra mensagem de esperança importante de ter,
em mente é que é uma agenda de oportunidades também. Então, a gente tem muito espaço para melhorar, para avançar, para criar, tanto na descarbonização quanto nessas novas tecnologias que vão trazer benefícios para a sociedade como um todo. Então, acho que o agronegócio, em especial, tem muito potencial de explorar isso. A gente ainda tem pouquíssimos projetos de carbono nesse setor, então tem muitas oportunidades subaproveitadas. A gente ainda tem muito espaço para crescer. A gente tem muita área para investir em agricultura regenerativa, em soluções como as que o Rogério comentou aqui. Então, eu acho que tem um oceano azul. Eu acho que então, uma mensagem de muita oportunidade por aí, mas que quem não prestar atenção nisso vai ter que ficar com risco. Cíntia, e uma grande oportunidade para o agricultor brasileiro ainda é a valorização de serviços ambientais, né? Há o desenvolvimento de metodologias científicas para isso e talvez vocês da Future Carbon possam falar um pouco desse desenvolvimento para nós a título de oportunidade. Claro. Bom, a gente tem hoje... em especial, é um momento muito bom para fazer isso. A gente está com um projeto de lei aí na cozinha, já na Câmara, já passou pelo... é um anteprojeto desenhado pelo próprio governo, pelo próprio Executivo, com a participação de muitos ministérios, já passou pelo Senado, já passou pelo Crivo, inclusive com excelentes contribuições da bancada ruralista e de muitos atores do terceiro setor. Então, ele é a tentativa de projeto favorito de todo mundo que está preocupado com essa agenda e que entende do negócio. Então, ele é um projeto que é quase consensual, já está avançando muito bem na Câmara e a gente deve ver o mercado de carbono acontecendo. Hoje, esse mercado regulado ele vai demorar um tempo para ser implementado, mas como é que se prepara para isso? Através do mercado voluntário de carbono, que já acontece, já tem tradição, estou nessa agenda há 15 anos, e a gente já tem muitas ferramentas já muito bem desenvolvidas para a gente valorizar a redução de emissão através de créditos de carbono que vem muito da forma como a gente, principalmente aqui no Brasil, muito da questão de soluções baseadas na natureza, como a conservação de florestas, novas florestas, produções sustentáveis, melhorias na pecuária, né? A gente tem, inclusive, projetos recentes que a gente começou com e que estamos muito empolgados com o manejo de dejetos através do biogás. Então, tem uma série de potencialidades para a gente explorar e que podem, inclusive, trazer receita através do pagamento por serviços ambientais e da venda dos créditos de carbono. Então, a gente trabalha com várias metodologias na Future e temos na UPL um grande parceiro aí, que é um grande fã do nosso trabalho e que adora... aliás, agradeço mais uma vez ao UPL pelo convite de estar aqui para a gente poder ter essa conversa importante. Muito bacana o trabalho de vocês e da UPL, né, Rogério? Reimaginando a sustentabilidade na agricultura sempre, né? A UPL tem esse propósito de reimaginar a sustentabilidade e faz isso dentro do seu contexto de inovação aberta, que nós chamamos de Open Ag. Então, o nosso papel é fornecer as nossas soluções químicas, biológicas e digitais, é linkar diferentes elos da cadeia para que o produtor tenha sempre a melhor escolha à sua disposição e estar ao lado do produtor para que possa apoiá-lo nas decisões relacionadas ao manejo e ao processo produtivo. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima. Até. Muito obrigada. E o nosso Upcast vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!